Eu sou Melissa Coutinho e sempre vivi com a sensação que não era filha da minha mãe, ou seja, a amplitude do que é abandono e da que é a rejeição, a sensação de você não ser amada, de você não ser aceito, de que você não é parte daquela família, né? E aí o que ela diz? É estranho sentir isso. Durante muito tempo, eu não conseguia falar sobre isso. Isso aqui é outra coisa muito importante, gente, que acontece dentro das famílias. É muito importante você entender isso. Muitas famílias, elas vivem com segredos. E esses segredos, eles envolvem, infelizmente, a sua vida. E muitas vezes as pessoas não falam, mas você sente os segredos que existem. Às vezes eu vejo muito isso, às vezes você é filho quando a sua mãe te teve, ela não gostaria de ter engravidado naquele momento, naquele período, ela gostaria de poder estudar, não sei o quê, e aí ela desenvolve, sem ela perceber, ou às vezes percebendo, um sentimento de rejeição em relação à sua própria vida. E aí você começa, então, a sentir, como a Melissa Coutinho está dizendo aqui, é estranho sentir isso. Durante muito tempo, eu não conseguia falar isso. E aí, então, agora ela começa, então, a descrever, ó, percebe como que é um ciclo, como eu explico que é o ciclo do eu fraco, para a gente entender, então, esse sintoma de número 5, que é a mochila pesada nas costas, a mochila pesada, que no final você vai entender isso melhor. Mas aí é estranho, ela coloca, durante um tempo eu não conseguia falar sobre isso, e agora ela começa a descrever. Eu também sofri agressões que se aproximam muito de um abuso. Ou seja, pode até ser que a Melissa tenha de fato sofrido um determinado abuso, mas ela nem consegue ainda dizer isso. Mas o que ela consegue falar é: eu sofri agressões que se aproximam muito de um abuso. Ou seja, primeiro, a sensação de que eu não era filha da minha mãe, ou seja, eu sou um corpo estranho ali dentro dessa família. Eu era, né? Porque essa experiência aconteceu na infância e adolescência. Segundo, é estranho sentir tudo isso. Óbvio, você tem razão que é estranho. Por quê? Porque você, como criança, no seio da sua família, o que você precisa é o acolhimento e o afeto, né? Não é necessariamente não ser aceita. E aí vem a segunda batida, segundo movimento, que é agora ela fala então das agressões. E não percebe como que a questão sai de um campo simbólico, campo simbólico, eu sempre não vivi com a sensação de que eu não era filha da minha mãe. Agora, depois vem para um outro campo que era, durante muito tempo eu não conseguia falar sobre isso, e o terceiro, agora sim, fica mais claro. Eu sofri agressões que se aproximam de um abuso. Veja, esse aqui é o ambiente, isso aqui é o ambiente de uma pessoa que vivenciou a experiência da rejeição e do abandono e que, se não cuidar, se não tratar disso, infelizmente, quando você chega na fase sua de adulta, você vai ter algumas consequências na sua vida profissional e na sua vida dos seus relacionamentos afetivos. São duas realidades que é impossível, quase impossível disso não acontecer. Então, para você que está chegando agora, eu estou analisando o sintoma 5 do eu fraco, que é a mochila pesada. Os outros sintomas eu analisei ontem, então tem aqui no meu canal do YouTube e aqui no Instagram também, você pode pegar lá e assistir. Então, eu estou analisando o depoimento que a Melissa Coutinho mandou para mim. Então, agora, o que ela diz? Agora você vai entender, ó. Eu não me sentia filha da minha mãe, isso para mim era muito estranho, e depois eu comecei a sentir agressões. Então, o que eu estou mostrando é o ambiente do abandono. O abandono e a rejeição, gente, é muito mais do que você ser jogado do lado de fora. Abandono e rejeição é um estado onde o seu ambiente de afeto ele não foi construído. E muitas pessoas têm determinados sintomas e elas nem sabem que têm.
nem sabem que estão patinando na vida profissional, entra num relacionamento, não dá certo, se sente vazia, sente uma crise existencial, uma tristeza constante, muitas vezes, que não passa, uma sensação de incompletude muito grande, uma sensação de um desgaste interno muito grande, uma exaustão emocional também muito grande, e não sabem que está ligado a isso. Agora, calma, que o diferencial do meu método aqui é você não precisar ir lá nesse período que doeu.